Agora 7h20. Repita. 7h20, vamos para a pauta 2. A reforma administrativa prevê a criação de 9 secretarias de governo. Com isso, o número total de pastas do Estado deve chegar a 24. O projeto de lei chegou ontem na Assembleia Legislativa e prevê a criação de 9 estruturas. No começo do primeiro mandato, em 2019, o governador tinha reduzido de 28 para 15 o número de secretarias. Agora, entretanto, o número total de pastas deve chegar a 24. Pela proposição, serão criadas as secretarias do Esporte, da Cultura, do Turismo, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também Secretaria da Justiça e Cidadania, da Ação Social e Família, da Mulher e Igualdade Racial, do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e também Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital. Além das pastas, também estão previstos 493 cargos na estrutura do Poder Executivo. A estimativa do governo é que o custo com a reformulação gire em torno de 93 milhões de reais por ano. A justificativa apresentada pelo governo é que as mudanças são necessárias para um segundo mandato, entretanto, na prática, há necessidade de acomodar todos os aliados que colaboraram para a reeleição do governador. O deputado Ademar Traiano, do PSD, e que é o presidente da Assembleia Legislativa, ressaltou que Ratinho Júnior está adaptando a estrutura do Estado para se adequar ao novo governo federal eleito. O primeiro governo, tinha uma leitura. Tanto é que o governo acabou também fazendo enxugamento da máquina, mas o momento é outro. Adequar aquilo que o governo federal está se propondo a fazer. Por exemplo, o governo federal pensa em criar a Secretaria de Cultura. A transferência de recursos financeiros, ela é via fundo a fundo. Precisa criar a estrutura da Secretaria de Cultura para poder, enfim, receber esses recursos. A Secretaria de Igualdade Racial, também o governo federal caminha para isso. O projeto propõe a criação de quase 500 cargos para manter a estrutura das secretarias. Os cargos têm o objetivo de adequar aquilo que vai acontecer no governo federal e há necessidade de criar estruturas. O deputado Guto Silva, do PP, negou que a ampliação da secretaria seja um contrassenso, já que o governo reduziu as pastas no primeiro mandato. Ele também reforçou a necessidade de uma reformulação e destacou que é apenas uma primeira fase da reforma administrativa. Então não é um contrassenso, é apenas o espelhamento da realidade do Estado com a nova realidade nacional. O Estado se prepara para poder ter mecanismos, para poder ter aderência às políticas públicas do governo federal e dessa forma captar recursos. E continuaremos com aprimoramento de instrumentos de gestão para poder enxugar a máquina pública, continuar criando indicadores e melhoria na eficiência da máquina, para que esse incremento a gente consiga retirar de outros pontos e dessa forma continuar com o Estado enxuto e eficiente. Isso é importante lembrar que é a primeira fase da reforma. Uma segunda fase será encaminhada em fevereiro, que é justamente para dar vida e reestruturar as secretarias, mas também tem a possibilidade de cortes de algumas atividades, Então, no primeiro momento é a criação dos cargos, a criação das secretarias, mas no segundo momento um novo olhar para aperfeiçoar, para poder enxugar outras atividades que o governo acredita ser menos prioritárias nesse momento. O deputado Arilson Chiorato, do PT, que é líder da oposição na Casa Legislativa, criticou o projeto que amplia as pastas. Ele também refutou a justificativa usada pelos aliados de Ratinho Júnior de que as mudanças são necessárias para adequar a nova estrutura do governo federal eleito. O governo da compliance é do compadre, é para agradar os compadres. É isso que está acontecendo. O governo tinha uma propaganda de enxugar o Estado e agora ampliou o cobertor. Teve que emendar as redes para acomodar todo mundo e quem vai pagar é o povo. Discurso uma coisa e pratica outra. A gente está construindo um governo federal de transição por enquanto e um governo baseado numa posição ideológica, de construção de secretarias, de ministérios que fizeram falta, inclusive contribuíram para ter miséria, para ter fome, para ter desigualdade. O governo do Paraná está governando o Paraná há 4 anos. Por que não fez isso antes? Agora vai usar o governo federal como desculpa? Não, eles têm que usar a verdade. Cadê o compliance? Pelo menos um novo secretário já está confirmado. O deputado estadual Guto Silva, do PP, que participou da coordenação de campanha de Ratinho Júnior, vai ser o secretário estadual de Planejamento. A expectativa do anúncio dos futuros nomes para comandar as secretarias, superintendências ou autarquias estaduais também alimenta a esperança dos candidatos a deputados estaduais e federais que não se elegeram, mas ficaram na suplência, de poderem então ocupar as cadeiras da Assembleia ou da Câmara Federal, assim que os atuais deixarem esses cargos para se tornarem secretários ou absorverem alguma função no governo do Estado.
Olha, é preciso ter cautela nesse debate, viu? Essa reforma vai aumentar as secretarias, o número de funcionários comissionados e, consequentemente, o custo da máquina pública. A justificativa do governo é que será uma adequação para que o Estado se adapte às regras do novo governo federal, né? Há uma adequação ao que Lula vai fazer. O PT vai aumentar os ministérios lá em Brasília e, por isso, seria preciso criar estruturas estaduais para conversar com esses ministérios. Isso segundo o governo estadual aqui. Eles dão exemplo do Ministério da Cultura, que vai ser criado, vai ter aí pelo menos 50 milhões de reais para cada estado, e tem que ter uma secretaria aqui para ter uma equipe que se dedique especialmente a debater essas questões. E assim também ocorre com o turismo, também ocorrerá com a questão da ciência e tecnologia, enfim, todas as áreas aí que tem pastas específicas, esporte, assim por diante. O problema pode ficar ainda maior, tá? Nós já avisamos aqui, isso vai acontecer. O que vai ter de prefeito também, criando secretarias municipais, para conversar aí com o Ministério e com a Secretaria Estadual, vai ser um negócio muito grande também. Então, nós precisamos agora acompanhar de perto para ver se essas estruturas não vão ser aí dominadas por apadrinhados políticos. É preciso que se tenha responsabilidade técnica nessas indicações para que realmente elas sirvam de fato para que o Paraná capte mais dinheiro, para que essas áreas sejam fomentadas e não apenas para abrigar aliados. O Paraná vinha num bom caminho de redução da máquina. Nós não podemos perder isso do horizonte. É preciso que o poder público siga no mantra da energia privada. Fazer mais com menos. Olha só, aqui no Jornal da Manhã, sistematicamente nós temos apontado a dificuldade ou a questão da importância de você não inchar o Estado. É importante, como o Marco alertou aqui, acompanhar de que forma essas secretarias elas vão ser compostas, o perfil das pessoas que vão estar lá. Mas, a princípio, é um mau sinal. A gente vê um sinal positivo na questão da Copel, quando o Estado abre mão de participar em alguns detalhes da economia, quando ele abre mão, entende que é importante que o mercado efetivamente exerça sua força, garanta os investimentos. E daí, na outra medida, quando você vê essa reforma administrativa, por mais que o saldo das secretarias fique menor do que aqueles que o Ratinho Júnior pegou, ou seja, ele pegou com mais secretarias, diminuiu e agora aumentou uma quantidade de secretarias, mas ainda continua uma quantidade menor do que aquela originalmente que estava. Agora, vale a pena entender se essas secretarias elas serão eficientes, porque o custo delas ele vai ser alto, 90 milhões, a expectativa de 90 milhões por ano é bastante dinheiro. Então a gente precisa acompanhar nesse sentido. E eu sempre alerto aqui, Mark, que o Ratinho Júnior ele é um político jovem. Ele é um político jovem, tem um futuro político enorme pela frente. Pode voltar a ser governador do estado lá na frente, pode ser um senador com protagonismo muito grande, ou ainda pode, dependendo dessa gestão, se cacifar para voos maiores. Pode sim pensar em disputar algum aspecto majoritário ali no Palácio, né, do Alvorada, ou algo assim, compor uma chapa majoritária ali na frente. Mas isso depende dos resultados que ele vai entregar agora. Ele não pode cair no que muitas vezes eu chamo aqui da maldição do segundo governo, que afetou o governo do Jaime, afetou o governo Requião, afetou o governo do Beto Richa, que é isso. Muitas vezes o Estado acaba sendo capturado por uma disputa interna ali de parceiros, que acaba levando a gestão para o buraco. Então, nesse momento que deve contar, a gente espera que as secretarias, a gente torce para que as secretarias levem um grau de eficiência, que elas não tornem a burocratizar mais o Estado, e isso é tudo que a gente espera. Pode dar certo, mas o sinal da criação desse espelhamento não é o melhor deles. A gente faz a torcida pelo melhor, mas nesse momento, Mark, eu fico preocupado.